Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um episódio da série Revelar. O tema para esse episódio será a cura interior ou o perdão. E a minha oração é que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Que Deus fale ao seu coração de maneira poderosa, em nome de Jesus. Eu quero começar a ler um texto aqui, Mateus capítulo 18, versículo 21, em diante, onde diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e arrancando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. É interessante porque aqui Jesus, falando de muitas parábolas em Mateus, explicando, ensinando os seus discípulos, e agora Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta para ele: Senhor, até quantas vezes se meu irmão pecar contra mim eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar 7 vezes, ou 7 vezes 70? E Jesus então começa a contar uma parábola de que um servo, ele devia muito dinheiro ao seu senhor, em torno de 600.000 naquela época, e ele chorou, suplicou e tal, e o Senhor perdoou essa dívida para ele. E agora ele encontra um outro, no caso credor, que devia simplesmente como se fosse 100 reais, 200 reais, e ele não perdoou essa dívida. Quer dizer, ele é perdoado de uma dívida tão grande, ele não perdoa agora uma dívida tão pequena, muito pelo contrário, ele mandou prender este homem e tal, de maneira que agora isso aí encolarizou todo mundo da região da sociedade. E chega-se essa notícia até o Senhor, que tinha perdoado 600.000 para aquele primeiro devedor. Ele disse: Olha, eu não tive compaixão com você, eu te perdoei uma dívida tão grande, você não pode fazer isso com outras pessoas? É assim mesmo que acontece na nossa vida. Muitas vezes o Senhor tem nos perdoado, mas nós não sabemos perdoar. Eu costumo dizer que a falta de perdão é como nós carregamos um defunto a vida inteira. Nós carregamos nas costas verdadeiramente um peso, porque nós sempre vamos lembrar daquilo, sempre vamos ver aquela pessoa, encontrar aquela pessoa, ou aquele caso, aquele acontecimento, qualquer coisa assim, e vai nos trazer uma tristeza muito grande.
Há uma diferença muito grande entre você perdoar, você pedir perdão, você entender o que é isto, e simplesmente trazer um rancor na sua vida, trazer sobre você me fugiu a palavra aqui, meu Deus, ao invés de você se arrepender, você trazer um remorso sobre sua vida também. Há uma diferença muito grande. E aqui no versículo 15 de Mateus 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, em primeiro lugar, quando nós tivermos qualquer ofensa ou desavença com alguém, nós devemos chegar para essa pessoa, conversar diretamente com ele, quer dizer, se alguém pecar contra ti, vai até ele, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então não é sair espalhando, não é sair falando, isso só vai criar contenda, raiz de amargura. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E no versículo 22 de Mateus 18, Jesus diz: olha, eu não te digo que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E é interessante, se nós conjecturarmos isso aqui, é algo que é infinito, porque nós vamos ver no Evangelho segundo João que fala que isso é o dia. Então 70 vezes 7 dá 449 vezes ao dia. Quem é que peca ou tem que pedir perdão 449 vezes ao dia? Quase que aos nossos entendimentos impossível. Mas o Senhor está falando assim: olha, se te pecar contra você, se te ofender, o tempo inteiro você libera perdão. Se você pecar também, peça perdão. Isso Jesus está falando. Não é liberar perdão simplesmente uma vez e virar as costas para Ele. Nada. O amor de Deus, Ele encobre a multidão de pecados. No versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E nós já falamos aqui que 10 mil talentos equivalia mais ou menos a 600 mil reais nos dias de hoje. E ele agora perdoa. E é interessante o versículo 25, quando fala assim, que ele não tinha nada o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e todo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Não é simplesmente porque o Senhor também queria que acontecesse isso com ele, mas isso era uma lei no passado, onde se o pai de família viesse a falecer, o chefe da casa viesse a falecer, deixando dívida, a mulher e os filhos eram entregues para os seus credores, como foi o caso daquela viúva, que não tinha nada a não ser um punhado de azeite, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e diz o profeta que os credores daqui a pouco iam ali buscar os filhos dela, porque o marido morreu com dívida. Alguns outros casos também que a mulher foi levada como um pagamento de dívida, os filhos foram levados como pagamento de dívidas. Então isso aqui estava dentro da lei, estava prescrita sobre a lei, que este homem agora poderia ser vendido, e os seus filhos, e ser escravo desse Senhor. E nós vamos ver em Lucas capítulo 7, versículo 42, onde está escrito assim: um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. A mesma parte, a mesma posição aqui, só para você entender. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz dele: qual deles o amará mais? Então nenhum dos dois tinha como pagar, e esse Senhor aqui, no caso de Lucas capítulo 7, perdoou a ambos. E qual deles, então, com certeza amará mais? O que com certeza tinha mais dívida. Versículo 27, o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos lá em 1 Pedro, para você entender o contexto, capítulo 4, e o versículo de número 8, diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aqui o Senhor ainda fala sobre o amor, quando o Senhor desse servo perdoa, o próprio Senhor está usando Pedro aqui para falar sobre o amor, sobre nós perdoarmos. Irmãos, nós que estamos no Evangelho, nós que somos de Cristo, nós fomos um dia perdoados por Ele, e às vezes temos dificuldade em perdoar as pessoas. E versículo 29, então o seu conservo caindo-lhe aos pés implorava: ser paciente comigo e eu te pagarei. Vamos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5,